você que não é cheque, mas é especial, eu sou o Fred Marques, o seu querido consultor financeiro, e o tema de hoje é fundos imobiliários. Não ache que fundos imobiliários são uma classe de ativos homogênea. Tem gente que acha que fundos imobiliários funcionam todos da mesma forma, são todos muito parecidos, quando na verdade a gente tem muitos tipos de fundos imobiliários e esses tipos são muito diferentes entre si. Então, para explicar para vocês essas diferenças, como escolher, eu trouxe para conversar com vocês, meu querido público, alguém que trabalha diretamente com fundos imobiliários, Alexander Ruskay, da Urca Capital Partners. Ruskay, seja muito bem-vindo ao canal de quem gosta de estudar e não apenas decorar respostas. Para a gente começar, conta para o nosso querido público quais são os diferentes tipos de fundos imobiliários. Fred, primeiro obrigado aí pela apresentação, é muito legal estar aqui com você no canal, conversar aí um pouquinho com o teu público e passar aí um pouco dessa visão geral do mercado de fundos imobiliários, que, como você comentou, não é um mercado de monoproduto, mas sim com várias categorias diferentes. E é legal passar aí para o pessoal que está assistindo um pouquinho de cada uma delas, né? Os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles são divididos em 4 grandes categorias, acho que 2 maiores e 2 um pouco menores, tá? A principal delas é a categoria de tijolo, são então fundos que investem em aquisição de ativos, ou seja, eles são donos de fato do ativo em questão. Então esse ativo pode ser um shopping, esse ativo pode ser um galpão, esse ativo pode ser um prédio de lajes corporativas, pode ser um prédio residencial. Então é um fundo que na sua essência ele é dono de imóveis, tá? Além disso, a gente tem os fundos de papel, que são os fundos de CRI que compram certificados de recebíveis imobiliários ou LCIs, que são títulos de renda fixa, que são oriundos de uma relação que envolve um ativo imobiliário. Ou seja, esse fundo não é dono do imóvel de fato, mas ele é dono, por exemplo, dos recebíveis que aquele imóvel vai gerar no futuro. Então, uma relação, por exemplo, de um contrato de aluguel, onde você tem lá prestações ou aluguéis mensais que o dono do imóvel receberia, esse dono do imóvel ele pode securitizar esse fluxo de recebíveis futuros e vender isso para um fundo imobiliário de papel. Então, o fundo de papel ele é aquele fundo que é dono da relação financeira, mas não é dono do imóvel. E além disso, existem outras classes de fundos. Um é o fundo que chama Funds of Funds, ou os FOFs. São fundos que compram outros fundos. Então, são fundos que são bastante diversificados, né, na sua essência. Eles têm tanto um pouco de fundos de papel quanto fundos de tijolo. E o último são os fundos de desenvolvimento, que são fundos menos comuns. São fundos com riscos bem maiores, porque são fundos, como a própria palavra diz, de tentar desenvolver alguma coisa em cima daquele imóvel. Então você tem um risco aí grande de execução e um risco de saber se aquilo que você está planejando no final do dia vai dar certo ou não vai dar. Então são fundos um pouco mais arriscados, obviamente a expectativa de retorno também é maior. Então acho que em termos gerais a gente pode falar que são essas 4, digamos assim, 4 tipos de fundo. Dentro de cada tipo você vê que tem várias verticais. Então, dentro do tijolo, você tem de shopping, você tem de galpão, você tem de laje, você tem de residencial. Dentro dos CRIs, dentro do fundo de papel, você tem os fundos de CRI, os fundos de LCI, daí papéis de mais diversos tipos, papéis provenientes de um contrato de aluguel, papel proveniente de um contrato de compra e venda, e os FOFs que tentam congregar todos esses fundos aí em um só, né? Diante de tantas opções, quais são os critérios, quais são os filtros que a gente deve aplicar para escolher um fundo imobiliário? Acho que primeiro assim, como a gente está conversando aqui, né, é importante pensar numa diversificação. Então, não apostar todas as fichas num só segmento ou num só fundo, porque o futuro é muito imprevisível, né? A gente acabou de passar aí por uma
ainda estamos, mas já passamos aí por uma situação de depressão muito grande por causa da história da Covid. Então, esse tipo de coisa acontece e você não tem bola de cristal e nem ninguém para saber qual que vai ser o impacto em uma determinada classe de investimento. Então, o importante é você estar diversificado, né? Então, quando você pensa em uma diversificação de portfólio, como investidor, você tem lá todo o seu dinheiro que você vai reservar uma parte para investir em fundo imobiliário. E dentro de fundo imobiliário, aí sim você também tem que fazer uma nova diversificação para não ficar exposto somente numa classe de fundo ou num gestor específico. Então, a primeira coisa é a diversificação, tentar estar presente em todas essas classes. Tá? A segunda e a terceira, que andam mais ou menos de mão dada, é você prestar atenção na parte de liquidez e na parte de preço, né? Então, mesmo você sendo um investidor que não vai investir montantes significativos de dinheiro, ainda assim você tem que tomar cuidado para você não entrar num fundo imobiliário que tenha zero liquidez. Às vezes tem uma liquidez muito baixa, que daí na hora que você precisa de alguma maneira vender porque você acha que tem outro investimento mais interessante ou porque você precisa do dinheiro para qualquer motivo, você vai ter problema para fazer isso e normalmente você vai ser penalizado em preço. Você vai ter que colocar um desconto sobre o valor para poder sair e poder seguir a tua vida. E a outra, então, além da liquidez, é prestar atenção no preço, porque às vezes você tem fundos muito interessantes, muito bons, mas você tem que ficar sempre ligado naquela relação de investimento versus retorno para saber se o investimento, o retorno sobre aquele investimento que você está fazendo faz sentido, né? Então, esse é o famoso dividend yield aí que a turma fala dos fundos imobiliários. Então, é sempre olhar mais ou menos como que aquele fundo se comporta historicamente e também olhar para o futuro, porque muitos desses fundos, como por exemplo nos fundos de tijolo, né? A renda proveniente daquele fundo de tijolo normalmente são aluguéis. Então você tem que olhar os contratos, os inquilinos, para ver se os inquilinos eles estão numa situação financeira saudável, se os contratos vão acabar ali em mais alguns meses ou se são contratos de longo prazo, quais são as garantias daquele contrato caso o inquilino ou pare de pagar ou queira rescindir o contrato. Então é importante você olhar essa relação de risco-retorno e olhando o dividend yield, o que acabou sendo o passado, mas olhar também quais são os ativos, o que são os contratos dentro daquele fundo para você poder fazer uma previsão do que é o dividend yield futuro, né? Então, esse é o exercício. Eu diria que selecionar os fundos imobiliários diversificação, 2, tomar cuidado com a liquidez para não ficar travado num fundo aí ad infinito. 3, olhar essa relação de investimento versus retorno. Ruscai, falando agora do pós-pandemia. Não sabemos ainda quando vai acontecer, mas uma hora vai acontecer. Existe algum tipo de fundo imobiliário que se destaca em termos de potencial de valorização ou é mais recomendável não ficar tentando acertar isso e ficar apenas na diversificação? Fred, assim, em geral, obviamente, quando eu digo diversificar, isso é super importante, né? Eu acho que todo mundo tem que estar diversificado, mesmo dentro do mundo imobiliário, aí, como a gente está conversando aqui, tem muitas classes de ativos, então tem que olhar coisas diferentes e que não sejam extremamente relacionadas, porque não adianta você ter 10 fundos que fazem a mesma coisa. Você não está nada diversificado nesse caso. Você está totalmente concentrado em gestores diferentes, mas no mesmo risco de mercado, né? Então a diversificação é super importante. Mas o que não impede que a pessoa tenha uma linha meio macro, né? Uma linha meio o norte mais ou menos do que ela está buscando. Então, como eu comentei, é mais preservar capital, e ter a segurança de que você tem a liquidez a qualquer momento, ou estou disposto a correr um pouco mais de risco, ou um mix entre essas duas coisas aí. O que acontece se a gente tenta acertar, a gente tem uma chance grande de errar. Por isso que eu acho que a parte de diversificação ela deveria ser mais importante do que qualquer
outras formas de tomar essa decisão, né? Ruskay, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. É sempre bom trazer profissionais diretamente envolvidos com os assuntos. Beleza, Fred, obrigado aí, espero que a turma tenha gostado. E conte comigo aí para qualquer coisa aí que vocês precisarem. Esse foi Alexander Ruskay, sócio da Urca Capital Partners, meu querido público. Se ficou alguma dúvida sobre fundos imobiliários, sintam-se bastante à vontade para perguntar nos comentários. E que grosseria da minha parte, não cumprimentei os novatos no canal. Então, se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E lembre de clicar aí embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. A todos, meu muito obrigado por dedicar esses minutos da vida de vocês para me assistir e assistir o Alexander Ruskay. Esperamos que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo.